Bem, amigos, de volta com nossa mini live. De novo, tratando das bases da doutrina espírita, no segundo encontro Amigos do Bem, da TV Chico Xavier, a TV do Bem. Então, antes falamos sobre aqueles espíritos que nós denominamos como obsessores. Espíritos que nós conseguimos, classificamos como espíritos maus, espíritos que nos prejudicam, e que muitas vezes a gente vê as pessoas desavisadas, as pessoas que têm pouco conhecimento, por isso que é necessário a gente estar ensinando o tempo todo, chegarem no centro espírita: eu vim tirar esse obsessor, eu vim tirar esse encosto, eu vim tirar esse espírito. Mas quem é que vai tirar esse espírito? Esse espírito está lá, você está harmonizado com ele, você participou das mesmas coisas com ele, você está vibrando no mesmo tom vibracional que esses espíritos estão vibrando. Então precisa você conhecer algumas coisas para você quebrar essa harmonia de relacionamento em que você está sofrendo e possivelmente na próxima encarnação dele, que você vai perder o seu corpo, você vai obsidiar ele, porque é a vingança do mal que ele lhe fez nessa encarnação. Muitos acontecem assim. E repetindo, que eu já disse antes na outra live, muitas vezes a gente não se lembra mais quem começou o problema, quem começou as perseguições. Um vai obsidiando o outro, quando o cabo termina isso, 50, 100, 200, 300 anos. Mas nos centros espíritas, onde se tem um grupo que dedica a falar com os espíritos do outro lado, a orientar, esses espíritos podem ser orientados. Muitas vezes a gente aqui na matéria diz: espírito bom bandido bom é bandido morto. Ou seja, aquelas pessoas de muito ruins, mau caráter, muito primitivas, que se comprazem, acham que tudo você tem que tirar a vida do outro, tomar as coisas que o outro tem, punir os outros. Tudo ligado à esfera material. Isso é que eu chamo de apego à matéria. Você sempre está ligado, aí você acaba morto. Pronto, acabou-se. Não acabou-se. Você está libertando a pessoa do corpo material, deixando ela livre. E os grandes espíritos chamam, no livro dos espíritos, chamam a atenção do fato que todos nós temos que evoluir. É lei. Temos que progredir. Temos que ir em busca do reino do Pai. Para isso Jesus veio e ensinou, dando a própria vida como exemplo, como é que se tem que fazer. Se necessário, até se morre por aquele ideal, por aquela ideia, para exemplificar como se faz. Chegar ao ponto extremo de fazer isso. Mas ninguém precisa ser crucificado. Se precisa, sim, crucificar nossa ignorância, através do nosso conhecimento. Não precisa a pessoa ser crucificada, mas a pessoa necessita crucificar a sua ignorância a respeito, estudando. Quanto mais estuda, mais certeza se tem da verdade. A verdade vos libertará. Você buscando a verdade, encarnação após encarnação, levando o seu conhecimento de uma encarnação para outra, vai indo e você de repente está sendo um espírito mais superior, um espírito mais desapegado ao mundo material, um espírito que já está entendendo as leis de Deus, está praticando, está ensinando aos outros. Como os discípulos tornaram-se apóstolos e saíram pelo mundo disseminando os ensinamentos de Jesus. Então, nesses centros espíritas, nós vemos, por pior que a pessoa tenha sido, queira ou não queira, um dia ela vai se modificar.
Nós estamos no mundo de regeneração e se pergunta, vixe, onde esse mundo vai parar com tanta gente ruim? Eu não posso sair da calçada que sou assaltado, pode levar um tiro, pode fazer isso, pode fazer aquilo, porque aqueles espíritos recalcitrantes, aqueles espíritos rebeldes estão tendo a última oportunidade de nascerem e se corrigirem, se modificarem, aplicarem seus conhecimentos. Senão eles vão ser reunidos e transportados para outros planetas, onde a maioria vai ter exatamente o mesmo tipo de nível de consciência dele, mesmo tipo vibratório de consciência. E eles vão se sentir muito felizes, mas ao mesmo tempo com muita saudade das coisas que eles tinham na Terra, porque evidentemente eles vão para um mundo mais nosso, a gente pode dizer, um mundo mais antigo do que nós já evoluímos na tecnologia e tudo. Vamos para um mundo sem eletricidade, um mundo sem carro. Isso se e vem aquela tristeza, aquela saudade, como se tem do paraíso. A noção de paraíso onde se tinha tudo. E de repente, por uma falta só, se perde. Por desobediência à lei. Deus disse, não faça tal coisa, não coma do fruto dessa árvore. E os dois comeram. Tanto o masculino quanto o feminino. Ou seja, toda a humanidade comeu desse fruto, desobedecendo as leis determinadas. Daí eles tiveram que sair de lá e não podiam mais entrar. Tinham que repor tudo, mas ninguém estava abandonado, que o próprio Caim, quando diz que eu matei meu irmão e onde eu chegar serei punido, serei maltratado até ser assassinado também, Deus diz para ele, não, você vai levar, vou pôr na sua testa um selo e isso vai lhe preservar. Você vai para a terra tal e lá você vai se multiplicar e ter uma nação. Então, até Caim que mata o irmão, pensa que depois ele conclui que fez a pior aberração da lei, maior contravenção da lei. Deus põe na testa dele um selo para que seja protegido. Ninguém está sozinho. Então, esses espíritos que nos parecem obsidiadores terríveis, é só uma questão deles compreenderem que esse não é o caminho. Os livros de André Luiz mostram isso claramente, livro após livro. O livro Libertação é um exemplo disso, do começo ao fim. É um exemplo disso. Gregório, que em nome de Deus, Gregório não se sente ruim, nem está cometendo nenhum ruim. Ele julga as pessoas em nome de Deus e dá a punição em nome de Deus. Tratando no mundo espiritual como se fosse matéria. E dá muito sofrimento aos espíritos. Isso ele achando que está trabalhando no que ele compreendeu como sendo as leis de Deus. Até que ele cansa de fazer isso, e sente cansado, mas vem toda a história, todo o romance, todas as nuances, mostrando todos os detalhes de como ele parou de fazer isso. Assim outros espíritos que estavam radicados no mal, mas o próprio mundo espiritual vem, cuida, aproveita a sua mudança de psicologia, a sua mudança de perspectiva, aproveita a sua mudança de visão das coisas. Basta ele fazer aquele pequeno detalhe que um monte de espírito do bem que querem bem a ele chega e ajudam a ele a se renovar. E a partir dali, ele compreendendo, vai ter coragem de repor toda essa energia do universo que ele bagunçou, que ele modificou, que ele desobedeceu à lei. Então ele vai estudar mais as leis. E tem espírito e espírito que ajudam a fazer isso. É missão deles. E tem os parentes que amam, e tem os amigos, e tem tudo, enfim. Que cuidam
para que ele atinja seu novo objetivo com segurança, com rapidez, saindo de dentro daquela situação horrível, em que ele achava que a matéria era tudo, e por isso queria vingança, queria fazer o mal, tudo atendendo aos seus desejos materiais. Então, quando aquele espírito compreende, se desapega à matéria, não precisa alguma coisa assim rápida, feita Paulo de Tarso, mas um leve cansaço de estar fazendo determinada coisa, os espíritos nobres sabem como aproveitar. E vão tirando aquele espírito daquela situação horrível que ele se encontra. Porque o sofrimento maior de quem provoca o sofrimento nos outros é de quem está provocando o sofrimento dos outros. Porque ele sofre antes de fazer os outros sofrerem. Porque ele imagina o sofrimento dos outros, primeiro ele está sentindo esse sofrimento, porque senão ele não achava que era um sofrimento grande. Ele sente esse sofrimento e determina que esse sofrimento é o que eu vou aplicar em fulano. E com isso ele vai estar apegado à matéria, não tem conhecimento de qual é o caminho certo. E quando ele dá uma oportunidade psicológica para os amigos, os anjos da guarda, os bons espíritos que estão lutando para isso, ele reencontra o caminho, ele reencontra. Nada melhor do que você ver uma pessoa mudando, do que ver uma pessoa seguindo outro caminho. Você se sente feliz, grata a Deus, porque Ele deu aquele conhecimento, aquela determinação, aquele foco. Então, meus amigos, nada do universo é determinante. Tudo se transforma. Nada é o final. Tudo se transforma e se transforma para o bem. Devagar ou mais rápido. Todo o universo, como se diz, conspira para o bem. Jesus o tempo todo está alerta, está trabalhando ainda para chegar a um nível excelente do bem. Quer que toda a terra progrida, toda a terra se modifique. Vai acontecer. Calma, estudo, paciência, acreditar já com seus conhecimentos que as coisas são assim e vão se modificar para melhor. Se não nessa encarnação, na próxima. Se na próxima. Depende de sua velocidade de aprendizado e da aplicação do seu conhecimento. Não adianta você ter um aprendizado que você não aplique. Você tem que aplicar seu conhecimento. E nesse aplicar vem seu trabalho, vem sua energia, vem sua meditação. Se você não sabe o caminho a seguir, você para e pensa. Pergunta o que Jesus faria numa situação dessa. De repente aparece uma ideia absurda na sua cabeça. Mas se você aplicar, vai modificar plenamente a sua vida, a sua maneira de ser, seu tipo de apego à matéria. Por isso tem pessoas que se modificam de repente, que compreenderam de repente. Outros se modificam mais lentamente. Esse é de uma encarnação, de outra, mas vão se modificar. Quando você se determina a ajudar alguém, paciência. Fé no seu conhecimento. Mais conhecimento para aumentar a sua fé. Ou seja, sua certeza de que aquilo acontece assim. A certeza de que aquilo é a lei. Seu aprendizado foi bom. Seu aprendizado valeu a pena o tempo que você desgastou, a comida que você não comeu, o sono que você parece que perdeu. Tudo, enfim, aquilo que você investiu no seu conhecimento. Você vai obter no futuro, quando você conseguir se aproximar do reino do Pai. Portanto, os espíritos bons estão sempre ali, esperando sua mudança. Assistam
nosso lar. Leia os livros de André Luiz, leia o livro dos Espíritos, você vai encontrar coisas. Cada vez que você lê, você encontra coisas que você diz: meu Deus, eu nunca li isso. Desse eu me espantei estudando a dor, eu vou estudar a dor. Aí estudei no livro, e de repente eu me lembrei, tem um livro sobre isso. Um livro de Leon Denis. O problema do ser, do destino e da dor. E minha alegria foi enorme quando eu comecei a entender, meu sofrimento diminuiu e muito por entender a existência e a aplicação e a dor. Descobri até que a dor nem existe, muito menos o sofrimento. E achei isso ótimo. Ainda não consegui me livrar. Todas as coisas da matéria, não consegui, está muito longe ainda. Mas uma coisa já sei, vou lutar nessa vida que já estou terminando e me aprontando, já estou programando a próxima. Cheia de problemas, mas eu vou aprendendo, vou me dedicando, vou trabalhando. Por isso que eu estou aqui, lembrando a vocês que o caminho para a gente encontrar essas coisas, esses caminhos do bem, são as bases da doutrina espírita. Que o próprio Jesus veio ensinar, doando seu exemplo ao extremo. E no fim, Jesus comenta: eu venci o mundo, para que a gente veja que o desapego à matéria, desapego ao mundo material, é uma coisa muito importante. E esse deve ser o nosso objetivo principal. Terminamos por aqui. Que a paz estejam com todos. Que assim seja. Até a próxima. Participe do segundo encontro dos Amigos do Bem da TV Chico Xavier, de 17 a 28 de fevereiro e 1º a 3 de março de 2025, com o tema central Espiritismo hoje e para o planeta de regeneração, Caminho sem volta, com participação de palestrantes nacionais e internacionais, evento online gratuito com transmissão ao vivo pelo YouTube da TV Chico Xavier.